O fruto que você colhe em vida é a semente que reside na sua mente. Seja muito bem-vindo ao canal Átomo Divino. Se você aqui não é inscrito, preste bastante atenção, pois neste vídeo você vai receber mais uma peça, uma informação, um conhecimento que é tão importante que vai te dar o poder de unir as peças em sua vida e montar o quebra-cabeça cósmico que você é. Este vídeo tem o intuito de entregar informações práticas para que coisas que aqui já foram faladas, como crenças e sombras, sejam resolvidas. Iremos falar de arquétipos e sombras psicológicas. Então, fique ligado, cole os seus 5 sentidos na tela do computador, do celular. Fique atento até o final deste vídeo. Vamos recapitular de maneira breve e rápida o que é a sombra psicológica e os arquétipos, para então irmos no ponto principal, que será explicado acerca de resolver a sombra psicológica. O que é uma sombra? Um termo cunhado por Carl Gustav Jung, um psicanalista do século anterior, que é explicada de maneira simples quando se entendemos que tudo o que reprimimos se transforma em uma sombra. A sombra é a soma de todas as situações, sentimentos, oportunidades, talentos e tudo o mais que em um dado momento se apresentou através de nós ou através das situações e nós, por motivos de crenças e etc., reprimimos, jogamos isso para debaixo do tapete. E quando feito esta ação de reprimir, de ignorar, de não querer enxergar, de ter vergonha e etc., isso vai se acumulando e somando, virando uma sombra psicológica. Isso acontece na psique da pessoa. E se isso não é resolvido, não é olhado, não é equacionado, não se é colocado luz, isso domina a vida das pessoas, os resultados que elas podem ter, tornando muito difícil a vivência, a evolução, a prosperidade, o crescimento em todas as áreas da vida de uma pessoa. Veja a força, o quão importante é entender do que se trata a sombra psicológica e também a de resolvê-la, equacioná-la, integrá-la em sua personalidade. Porque esse também é outro ponto importante, que eu vou ressaltar novamente. A sombra é um pedaço do ego da pessoa. Foi algo que o próprio ego, a própria pessoa, criou devido à desinformação, a traumas, a bloqueios, a crenças limitantes, etc. Veja, é algo que compõe a pessoa, que faz a pessoa, até de maneira muito ruim, se manter num estado interno consigo mesmo, de equilíbrio frente a todas essas coisas que, quando de encontro com esse inconsciente, com essas crenças e com o que reside nesse inconsciente, bateu de frente e criou-se ali algo. Veja, isso precisa ficar claro, porque isso tem um poder tremendo na vida de uma pessoa, num contexto familiar,
num contexto de uma cidade, num contexto coletivo. Isso abarca, até dependendo dos seres extraplanetas, se eles têm também sombras, abarca uma galáxia inteira. E domina-se e destrói-se. Por quê? A sombra e tudo que tem na sombra não é algo que, eu vou esquecer isto. Isto vai passar. Nunca passa. Nunca se esquece. Aquilo fica lá, adormecido, lá no inconsciente, quietinho, mas com toda a informação, com toda a energia. Aquilo é vivo. Por isso que pode dominar a vida da pessoa, pode destruir uma pessoa, uma civilização, um planeta. Isso precisa ser resolvido. Então, se não tiver ficado claro essa parte da sombra, vai ficar aqui 2 vídeos já que foram gravados no canal que se explica a sombra. Perfeito. Foram aí quase 5 minutos resumindo essa questão da sombra. Agora, o que são os arquétipos? O que é um arquétipo? Temos várias formas de se explicar isso. Mas de maneira simples, arquétipo é tudo o que existe. E sendo tudo o que existe, ele está em toda parte, em todo lugar. Na prática, existem arquétipos que são classificados como fracos ou negativos e arquétipos que são considerados positivos e fortes. Um arquétipo, de maneira palpável, para você ter uma ideia, é qualquer tipo de símbolo. E tudo é um símbolo. Por isso que, em última instância, arquétipo é tudo que existe. Quando você olha para isso que está aqui atrás de mim, tudo isto são símbolos. São, em termos físicos, um emaranhado de átomos que viraram moléculas, que viraram livros, mas que em última instância, primordialmente, antes de virarem parede, livro, luminária, colar aqui, japamala e etc., foi uma ideia, foi uma informação, um pensamento, uma criatividade que estava ainda não descoberta, que estava inconsciente. E aí, um ser humano que tem um cérebro, que tem um corpo mental concreto, pensou e teve uma intuição, que aí já é o corpo búdico. E essa intuição trouxe à tona esta informação do japamala, do livro, da luminária, do colar, do sofá, da parede, do branco, de mim, etc. E aí manifestou-se o arquétipo do livro, deste livro, o arquétipo desta luminária e etc. Parou-se de ser apenas uma ideia, uma criatividade e transformou-se agora em uma manifestação, em algo que é palpável. Mas em última instância, arquétipo são as ideias primordiais do todo. Isto significa que tudo, antes mesmo de existir, já estava criado de forma mental, de forma informacional, como informações. E o todo foi quem criou já tudo na mente dele. E nós, meras criaturas, quando acessamos determinadas dimensões, temos esses vislumbres de criatividade destas informações primordiais que já foram criadas pelo todo. Observem. Esta é outra informação extremamente importante que todo mundo que está encarnado precisa saber. Por quê? Quando se entende
que arquétipo é tudo que existe e que uma das funções também dos arquétipos é a de induzirem emoções, e você sentindo determinadas emoções, você vai ter determinados comportamentos, essa informação é de um valor em termos do próprio ego da pessoa e em termos coletivos de ser entendida, de ser compreendida, de todas as pessoas receberem. Mas que isto ainda não é a cultura na face do planeta Terra. Alguns interessados, curiosos, e que já vindo de outras encarnações, já estão aí galgando estudar sobre os arquétipos, entender o que são arquétipos, etc. Porque tem toda uma explicação científica, filosófica, emocional, mental e prática, que é o que vamos fazer aqui, sobre os arquétipos. Arquétipo é um pilar fundamental do universo. É ele que dá a forma a tudo o que existe. Sem o arquétipo não se cria nada, não se inventa nada. Por isso, o todo cria o tempo inteiro N arquétipos. E tanto arquétipos em termos de objetos a serem usados, a serem criados por nós, há também arquétipos relacionados a perfis de personalidade, a traços de caráter, de comportamento, de virtudes e de karmas, sombras, desafios a serem transmutados, superados. Veja, isso é algo também que, assim como a sombra, é vivo. Tem energia e informação intrínsecas em todos os arquétipos. Ele emana uma energia e atrai uma energia. E isso pode ser um símbolo pintado na parede, a cor de uma parede, o símbolo que tem numa vestimenta, que pode ser um slogan, ou um desenho. Aquilo tem uma informação, uma energia intrínsecos, que está emanando e está influenciando, provocando em quem está exposto, em quem está com os 5 sentidos, vendo aquela informação, e a pessoa inevitavelmente vai sentir algo. E aí, se a gente desce no detalhe do arquétipo, mas falando de maneira bem resumida, quando fala os arquétipos induzem emoções, estamos falando que os arquétipos induzem de maneira química, biológica, a produção de determinados neurotransmissores, que vai variar de acordo com a polaridade, com a qualidade do arquétipo. O que isso significa? Se você vê um arquétipo que é considerado negativos ou fracos, você vai produzir neurotransmissores negativos e fracos que vão te levar a comportamentos negativos e fracos e ruins. Exemplos de arquétipos. Quando você vê um rato ou uma barata, ou dependendo da pessoa, um sapo, inevitavelmente não se associa nada de positivo, de bom, de agradável, não se sente nada bom quando vê esses arquétipos, que também são, né, seres que têm vida em si. Não se vê nada de positivo. Por quê? Eles, dependendo também da região do planeta, são considerados coisas ruins, coisas que trazem doenças, que são, entendeu? Veja, isso é um exemplo prático, claro, do arquétipo, que é quando você vê uma situação dessa, tanto em termos do próprio ser ali, que pode aparecer na sua frente, ou de um símbolo disso, aquilo está provocando em você os neurotransmissores, que vai te induzir às emoções. Temos outros exemplos da vida prática de arquétipos que já foi falado e que nunca é ruim reforçar, que é a questão dos noticiários.
né, do que as emissoras e também determinados canais em redes sociais divulgam. De assassinatos, de mortes, de roubos, da política negativa e etc. Aquilo dali, cada palavrinha negativa que é escrita ali, que está relacionado com morte, com coisas que são consideradas negativas, está gerando nas pessoas que estão expostas àquilo emoções que são produzidas pelos neurotransmissores que geram aquelas emoções. E o mesmo vale para todos os arquétipos e símbolos que são considerados e que produzem coisas positivas e fortes em nós. Quando você vê um arquétipo igual a coruja, que está aqui desenhado nessa luminária, inconscientemente, sem você perceber, e até se você observar e prestar atenção no meu tom de voz, em como eu falo e etc., você vai perceber a dopamina, a produção de dopamina, que é um dos mais importantes neurotransmissores que o ser humano precisa para ter força de vontade, autoestima, autoconfiança, capacidade de superar qualquer obstáculo, ação, força e etc. Esse arquétipo produz isso. Produz não, ele induz a produção disso porque é uma ave de rapina, é um dos arquétipos mais poderosos de todos os arquétipos positivos que existem. Livros, independente do livro, o livro em si, ele trabalha o ego, ele está relacionado com o ego de todo ser. Quando você vê um livro, aquilo mexe no seu ego inteiro. Colares, etc., essas cores, o verde, o branco, o cinza, tudo isso são arquétipos que estão induzindo emoções. A cor cinza, por exemplo, ativa o seu chakra coronário. Ela está ligada com isso. O chakra que te faz entrar em fase com tudo no universo em termos energéticos. Então, resumindo, tanto sombra quanto arquétipos são situações importantíssimas que influenciam de maneira direta e indireta a vida de todas as pessoas. E todo um cenário de engenharia do consentimento e também de projetos dos seres que estão a serviço do todo estão em vigor usando de arquétipos para que as sombras, ou se for dos seres negativos, os planos, que é a engenharia do consentimento, entrar em vigor em qualquer pessoa, vai aumentar a sombra da pessoa. E aí a pessoa fica ego e sombra. O que é uma pessoa ego e sombra? É uma pessoa que tem lá os 4 corpos inferiores, o corpo mental concreto, corpo emocional, corpo energético e corpo físico. Mas a centelha divina, nessa pessoa que é ego e sombra, ela está cheia de concreto por cima, cheia de lama, de sujeira, de crenças negativas, de bloqueios, de traumas, etc., que a pessoa está lá fazendo uma força absurda para manter aquela sombra toda ali. Aí a pessoa fica ego e sombra. Uma pessoa que, se você, dependendo do que você fala com ela, dependendo do jeito que você olha para ela, do que ela escuta, do que ela vê, ela surta, ela grita, ela xinga, ela age de todas as maneiras negativas que possa se imaginar que uma pessoa seja capaz de agir. Porque ela é pura sombra e puro ego. E não porque a sombra dela é algo ruim para ela. Não, aquilo é um produto, é um resultado de falta de consciência, de falta de conhecimento, de falta de informação, e aí a pessoa, ela mesma se levou a um estado desse. E essa pessoa com a sombra deste tamanho, né, ego e sombra, ela tem um potencial enorme de produzir fenômenos negativos na própria vida
e também em tudo que está relacionado com ela. Trabalho, relacionamentos, ou seja, é como se fosse uma bombinha relógio, que a qualquer momento, dependendo da situação, ela estoura. E aí vaza a sombra, vaza tudo aquilo negativo. Essa é uma situação que, deveras, é praticamente a regra das pessoas, porque elas estão sem consciência da questão da sombra. Você está aqui agora, e se você viu os 2 vídeos anteriores, ficou muito claro para você essa questão das sombras e agora também dos arquétipos. E se não ficou, se você não viu o vídeo, é só entrar na playlist, nos vídeos aqui do canal, e identificar onde está escrito sombra, é ali, vai ter uma explicação ali detalhada, um tanto profunda da sombra. E aí você vai entender mais ainda com vários exemplos e a explicação do que se trata isso. Uma outra situação é aquela pessoa que ela tem o ego e a centelha. Que é o que foi até explicado pelo próprio Jung, que deveria ser o que deveria ocorrer em todas as pessoas até mais ou menos os 13, 15 anos de idade, que é este ego ser lapidado, desenvolvido, transformado, um ego forte, muito forte, mas que com a consciência de que a centelha divina existe, este ego muito forte, e para fazer isso tem que ser forte, ele se rende, ele se funde com a centelha divina, com um átomo divino, que é um pedaço do todo que acompanha todas as criaturas dentro do todo. E aí tem-se essa unificação. O que é uma pessoa de ego e centelha? Que aí, na verdade, aí vira só centelha, né? O ego se rendeu à centelha. É aquela pessoa que ela é benevolente, tem autocompaixão, se posiciona, não é manipulada, ela percebe tudo, ela enxerga tudo, entendeu? E ela é uma pessoa do bem. Ela vê tudo, percebe tudo, mas ela age no bem, no amor. É uma pessoa que sai da zona de conforto, que estuda na capacidade máxima, que trabalha na capacidade máxima, que ajuda na capacidade máxima o tempo todo. Não tem os interesses do ego ali na pessoa. Por mais que o ego seja um ego muito forte, mas o ego se rendeu. Este é o ser que passou pelo processo de individuação que o Jung explica na sua vasta, monumental obra, né, nos seus livros, etc. Que seria este selfzinho, que é o ego, se unir ao self primordial, que é a centelha. E aí o todo vem à tona, o todo atua e etc. E a pessoa cresce, evolui, tem prosperidade, tem tudo de positivo, de bom na vida, porque ela se rendeu à centelha e sai da zona de conforto. Não se auto-sabota, só cresce, só evolui, se joga no desconhecido, de maneira voluntária, com a própria vontade. Ela não precisa de uma catarse, ela não precisa que a sombra dela vaze para ela agir. Ela age porque essa é a natureza dela de agir, porque ela se tornou esse ser, ela se lapidou, se pôs, se prostrou a ser esse ser que sai o tempo inteiro da zona de conforto e vai em busca do crescimento. Em todas as áreas, em todos os aspectos, o tempo todo. Esta é a pessoa que é ego e centelha. Perfeito. Existem pessoas que vão precisar, para resolver essa situação da sombra, de terapia, de ajuda auxiliar, um profissional, um terapeuta, um psicólogo e etc., para resolver as sombras. Ela vai precisar de auxílio, de alguém que a conduza na resolução da própria sombra. E nos outros vídeos foi falado as N possibilidades de terapias, de práticas com profissionais de se fazer isso.
E teremos as pessoas, e talvez por você estar aqui neste vídeo, você seja uma dessas pessoas, que é aquela que vai precisar inicialmente de conhecimento, de informação, de ganhar mais consciência. Que são aquelas pessoas classificadas como autodidatas. Talvez você seja uma dessas pessoas e por isso você está aqui agora assistindo esse vídeo. A pessoa que precisa de terapia, ela vai buscar um profissional, vai fazer terapia. E aí para ela vai ser o melhor para se resolver a sombra, que é um dos passos que temos que dar na vivência, porque foram aí, dependendo da sua idade, anos e anos de lavagem cerebral, anos e anos de repressões, de crenças limitantes e etc. E aí a sombra é enorme. E sem tirar a sombra, é impossível a pessoa entrar em fase com a centelha. É impossível a pessoa sair do estágio ego, dessa vivência limitada, dessa capacidade limitada que o ego tem, e ter realmente o vislumbre de vivenciar quem ela realmente é, que é a jornada da centelha divina. Tem que limpar isso daí, tem que tirar essas sombras, essas crenças, esses bloqueios, esses traumas que estão no inconsciente. E se a pessoa não tem esse conhecimento, ou não tem esse autodidatismo, que já é algo que, dependendo da pessoa, ela vem galgando isso de outras encarnações, ela vai precisar primeiro de tratamento, de ajuda. E ela vai buscar um profissional. E ele vai conduzi-la nessa jornada. Mas a pessoa que tem que fazer a aplicação de conhecimento, ela tem que buscar informação. Ela tem que estudar. Estudar, abrir a mente, se desbravar, assistir vídeos como esse e outros mais, que tem a informação necessária, que de fato já vai dar para a pessoa o que ela precisa para ela começar a agir. Porque na terapia não é diferente. Você faz a terapia, o terapeuta te ajuda a clarear as suas sombras, te ajuda a resolver essas questões inconscientes. E aí, depois que ele faz isso junto com você, você começa a ter as mudanças de comportamento na sua vida. Porque antes você não tinha consciência, agora tem, agora sabe que aí, pá, nessa hora aqui veio a sombra tal. Segura aí, pá, eu sei que eu tô sentindo isso, eu sei que tá dando vontade de fazer assim, de fazer assado, mas isso é negativo, não faço. Depois que você teve a consciência com o terapeuta. Mas, se você é o que só precisa de informação, esse vídeo já basta. E aí agora vamos pro próximo passo, depois de você que é o que precisa da informação e já recebeu, que é a de colocar em prática determinadas coisas. Começar a praticar coisas. E aí é onde entra os arquétipos, que foi introduzida aquela breve explicação anteriormente. Existem determinados arquétipos que podem dar para qualquer pessoa que tenha já em si só a necessidade de compreender, ganhar consciência do que é e do que se usar para resolver as sombras, que são 3 arquétipos. E os arquétipos, eles já são coisas que já existem, ideias primordiais de Deus e também seres vivos que habitam no inconsciente. Então isso já existe dentro de nós mesmos e também no inconsciente coletivo. Bastando nós acessarmos esses seres, essas ideias, esses arquétipos e fazer uma ressonância, entendeu? Porque quando você acessa, a sua energia, o seu ego, toda a sua informação e energia
e está aqui a energia do arquétipo, o ego dele, etc. E vocês vão entrar em fase. O que é isto? Isto se dá através do uso de símbolos, sons, práticas meditativas, posturas, vestimentas, assistir a determinados filmes e séries. Tudo isso dá a possibilidade de qualquer pessoa, quando expostas a símbolos, sons, posturas, filmes, séries, etc., que vão fazer a pessoa fazer esse acesso ao arquétipo e entrar em fase com sua energia. E isso vai afetar, como disse, o arquétipo vai fazer com que a pessoa produza os neurotransmissores que vão dar para ela a capacidade de agir, de fazer, etc. Quando pegamos tudo isso, essas formas de se acessar um arquétipo, e trazemos isso para o campo da sombra, e mais precisamente falando, resolver sombras psicológicas, foi feito uma pesquisa e uma meditação que intuiu, através de mim aqui, determinados arquétipos que, se acessados, podem ajudar qualquer pessoa, desde que a pessoa estude os arquétipos, todas as virtudes e as possíveis desvirtudes, que são as sombras do arquétipo, para que ela tenha conhecimento do que se trata o arquétipo, mas que, se a pessoa acessar esses 3 arquétipos de maneira correta, ela consegue, de maneira autodidata, na prática, sozinha, ela com ela mesma, resolver as próprias sombras. E quais seriam esses arquétipos? O primeiro, e veja, é preciso ser feito nesta ordem, porque se for feito numa ordem diferente, isso pode prejudicar a pessoa. Faz-se na ordem, acessa-se na ordem. O primeiro a ser acessado, e que isso serve para qualquer tipo de situação que se necessite um posicionamento, um desbravar, uma busca de qualquer pessoa, é o arquétipo do herói, que é um arquétipo que tem virtudes como coragem, liderança, autoestima, proteção, autoconfiança e etc. Ele vai ativar essas virtudes quando a pessoa acessar este arquétipo. E aí você pode fazer isso através de símbolos, como estátuas de heróis, esses filmes onde tem heróis também ativam o arquétipo do herói. E qualquer tipo de símbolo, como espadas, lanças, escudos, armaduras, que representam uma espécie de vestimenta do herói, vai ativar essas virtudes, esses comportamentos na pessoa, que assim optar por acessar este primeiro arquétipo. E ele também tem todas as suas qualidades negativas, que, por exemplo, se ele tem autoconfiança, ele pode ser uma pessoa que tende a ser arrogante, prepotente. O que é oposto também? A coragem. Uma pessoa que, se ela não entende, que o arquétipo tem a luz e a sombra, e ela em si já tem uma personalidade de não ser tão corajosa, ela vai para a ponta negativa, que é o medo. O medo, o receio, o desdenho. Outra característica sombria do arquétipo do herói é que ele pode ter uma necessidade de querer ficar salvando tudo e a todos. E isto a qualquer preço, a qualquer custo.
dando talvez até a própria vida para salvar alguém. Isto é negativo. É uma das características sombrias desse arquétipo. E essas são as 3 mais principais que você precisa saber. E por que é preciso acessar primeiro o arquétipo do herói? Porque se você vai desbravar a resolução das suas sombras de maneira autodidata, e não do formato daquele que precisa de terapia, você precisa estar em um estado de ser, com virtudes determinadas que vão te dar o potencial de não desistir, de não voltar para trás. Porque uma das virtudes também deste arquétipo é a de determinação, de não desistir de forma alguma de se chegar no objetivo que foi traçado. Se chegar na vitória, na conquista. E no caso, aqui da sombra é a integração, é a resolução das sombras. Então, por isso que tem que ser ativado primeiro. Porque você vai entrar no arquétipo do herói de si mesmo. Do herói de si mesmo. Você vai trilhar a jornada do herói interior. Mas para que seja trilhada a jornada do herói interior, é necessário mais 2 arquétipos que vão fazer você ter este impulso todo do arquétipo do herói, mas se voltando para dentro. Não se voltando para questões fora de si, que é trabalho, não, é para dentro, é para usar para dentro. E aí agora entra o segundo arquétipo, que você deve ter visto na capa do vídeo, vários 3 símbolos lá que estão representando esses 3 arquétipos, que é o arquétipo do mergulhador de águas profundas. Que é o quê? É aquela pessoa que mergulha, que vai lá nas profundezas do mar, do oceano, pesquisar, ver o que tem lá dentro e etc. E existe realmente na vida prática o mergulhador de águas profundas. Mas isso, em termos mentais e psicológicos, é o mergulhador do inconsciente. O mergulhador que mergulha nas águas profundas do seu inconsciente. Este arquétipo também está intimamente ligado com o arquétipo de Poseidon, mas é necessário se usar só o arquétipo do mergulhador para não se entrar na energia de Poseidon de todas as outras características positivas e também negativas que esse arquétipo tem. Então vamos focar só no mergulhador de águas profundas. Quais são as virtudes do mergulhador de águas profundas? Ele é extremamente intuitivo, introspectivo, uma pessoa que está com um auto-observador instalado em si e está constantemente olhando para o que se sente, para o que se pensa, para os comportamentos. Ele vê também nos outros por trás dos comportamentos, das palavras que as pessoas dizem, porque uma das virtudes é a hipersensibilidade, fica muito sensível, muito perceptivo a tudo à sua volta e a si mesmo. Ele tem uma característica virtuosa muito interessante que ajuda a pessoa a mergulhar dentro de si, que é esta hipersensibilidade atrelada à percepção das coisas à sua volta e de si mesmo. Então, toda essa característica também leva a pessoa a poder ir para o lado negativo deste arquétipo, que seria se tornar uma pessoa muito antissocial, ser uma pessoa que, dependendo da personalidade, ela facilmente também estoura com as outras pessoas, emocionalmente falando, ela expressa de uma maneira destemperada as emoções, porque ela vai, por ser um mergulhador, ela vai ter um mergulho e um contato muito profundo e íntimo e constante com as próprias emoções. E aí ela pode ter esses lapsos de comportamento explosivos emocionais. Outra questão muito importante
que há de se atentar, de se tomar cuidado sobre o arquétipo do mergulhador de águas profundas, é a questão da pessoa perder o controle emocional e querer se vingar de tudo e de todos à sua volta, porque fizeram e desfizeram, e a intenção, e aí a pessoa fica tão sensível que ela percebe a intenção do outro. Quando ela está debaixo, acessando a energia do arquétipo do mergulhador de águas profundas. E aí ela tem uma tendência também de ficar um pouco mais vingativa e a reagir de maneira explosiva e querer se vingar de quem talvez desagrade ela na convivência. Essas são as principais partes negativas. E veja, quando você entra no arquétipo do herói, você tem esse ímpeto, essa busca de desbravar. Mas junto com o mergulhador de águas profundas, você se volta com o herói para dentro de você. E lá dentro de você, você começa a desbravar a sua jornada interna. Entendeu? E lá dentro temos os abissais inconscientes. E aí temos lá as crenças limitantes de um lado, você começa a perceber tudo isso. E de um outro lado temos as sombras psicológicas. Isso tudo lá no seu inconsciente. Um modo de falar para você perceber. Lembra o iceberg? O iceberg. Parte consciente, sua mente consciente. É o que você está usando para prestar atenção em mim e o que eu estou usando para me comunicar com você. E a parte toda inconsciente é o que faz você ser espontâneo e automático. E fazer e desfazer e agir e atuar. E acessando o arquétipo do herói junto com o mergulhador, você entra dentro de você neste lugar na sua psique. E lá, dentro de você, neste lugar na sua psique, você vai ver todo o seu cérebro límbico, as suas memórias, lembranças, tudo positivos, as crenças, etc. E a sombra aqui do lado. Para não se perder no seu inconsciente, utilizaremos, e assim recomendo fazer, o arquétipo do Hades, do deus Hades, porque ele é o rei do submundo, o rei das almas. É o arquétipo que está responsável por encaminhar as pessoas depois do desencarne, para onde elas vão. É um ser, um arquétipo, que tem um poder de inconsciente perfeito para se resolver as sombras. E lá no seu inconsciente, sendo o herói da sua jornada interna, mergulhando nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu inconsciente, a ajuda, o auxílio deste arquétipo, né, que é o arquétipo de Hades, vai te ajudar a identificar com mais facilidade e sem se perder, sem se render às suas sombras, e assim você vai conseguir trabalhar essas energias em você, essas informações em você. Porque ele tem uma virtude muito interessante, que é uma riqueza interior muito grande. Ele é uma pessoa, assim como o arquétipo do mergulhador de águas profundas, ele é introspectivo, ele tem um mundo interior rico, ele tem um ego interior. Ou seja, o mundo dele acontece muito dentro dele. Todas as percepções, etc. É como se fosse uma pessoa que tem um amigo imaginário. É como se fosse uma pessoa que tem um amigo imaginário. E neste mundo, universo inteiro, ele reina, ele é soberano. Os símbolos que estão relacionados com o arquétipo de Hades é o elmo das trevas e o cão cérbero. Portanto, que eu até coloquei o cão cérbero na capa do vídeo. Então, você vai ter, num primeiro momento, acessando o arquétipo do herói, uma necessidade incessante de desbravar uma jornada, de conquistar, de descobrir as coisas e etc. Atrelado ao arquétipo do mergulhador de águas profundas, você vai mergulhar para dentro de si
e mergulhar também no interior dos outros, um contato maior com as suas emoções, e lá dentro do seu mundo emocional, das suas emoções, etc., você vai, com a ajuda deste arquétipo de Hades, identificar, perceber, ter uma clareza maior das suas sombras, das coisas que estão reprimidas no seu inconsciente. E ali você vai trabalhar, porque você está buscando com o arquétipo do herói algo, e algo dentro de você. E ali vão emergir no seu inconsciente de uma maneira muito mais equilibrada, mais consciente, mais lúcida. E em você, sendo mais autoconfiante, mais corajoso, mais determinado, você vai conscientizar, você vai equacionar, você vai perceber, você vai tratar estas sombras e integrá-las no seu ego. São esses os 3 arquétipos. Você acessa eles através de símbolos, que foram essas coisas que eu falei que simbolizam este arquétipo. Pode ser uma imagem do arquétipo, ou seja, uma imagem de algum herói, uma imagem do mergulhador de águas profundas. Você pode colocar na tela do seu celular, ou os 3 juntos, assim, em um lugar, né, no seu quarto, um lugar que você sempre está vendo. Os símbolos do deus Hades, que pode ser o elmo das trevas ou o cão Cérbero, vai dar para você esse contato com as energias desses arquétipos e você vai entrar em fase e de dentro para fora você vai ter todo esse vislumbre e trabalhar as suas sombras para que seja possível e passível elas serem integradas em você e a jornada da centelha fique cada vez mais clara e o caminho límpido para ser trilhado. Este vídeo tem uma ênfase em trabalhar os arquétipos com relação às sombras. E teremos mais outros vídeos falando tanto sobre sombras, quanto sobre arquétipos, quanto também sobre sombras e arquétipos. Porque essa ferramenta, que são os arquétipos, tem um poder enorme de ajudar a resolver essas questões mentais do ego, da parte do ego que é a parte da mente, do corpo mental concreto. Você sabia de tudo isso acerca da sombra e dos arquétipos e também desta relação entre ambos? O que você vivenciou que está intimamente relacionado a todos os exemplos e as informações que foram aqui no vídeo explicadas? Deixa aqui nos comentários o que aconteceu com você, o que você já sabia, o que você descobriu assistindo esse vídeo. E é claro, esse comentário vai contribuir de uma maneira espetacular para o vídeo ser divulgado mais no canal, para as pessoas aqui do canal também terem exemplos práticos e reais dessas informações que num primeiro momento têm um poder e uma intenção de mudar a sua visão, mas que precisam ser levadas para a vida prática. O significado disso tem que ser colocado em prática. E assim espero que o façam. Teremos nos próximos vídeos coisas relacionadas a uma certa metodologia, uma certa visão que está emergindo no meu inconsciente, de se abordar e de até criar algo novo que vai ajudar em termos de autoconhecimento, em termos de espiritualidade, cada ser que por aqui passar atingir o seu máximo potencial. Falaremos disso nos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que é mais importante para você, deixe o like, deixe o comentário, e assim o canal chega a mais pessoas e mais pessoas têm a possibilidade, escutando, recebendo essas informações e energias, de despertarem. Nunca se esqueça do lema e do que é muito importante de ser feito. É um prazer e eu vou sempre fazer o que precisa ser feito. Um abraço
e voltaremos nos próximos vídeos.